Bom dia, pessoal. Eu sou o Richard Fantin, atual gerente de PCPM da Novos Automation. Esse cargo, para mim, é novo, eu não estou nem há um mês no cargo, né? Essa promoção veio em março. Eu tenho exatamente 10 anos de empresa e hoje tenho um desafio bem grande, que é trazer a equipe de compras e logística para o eixo. E estou gostando bastante do que a gente está escutando aqui hoje, que eu acho que é o futuro e onde é que a gente vai precisar mexer bastante daqui para frente para tornar Novos cada vez mais competitiva. Bom dia, pessoal. Meu nome é Lúcio. Estou trabalhando na Novos há um pouco mais de 16 anos. Inicialmente, entrei na parte de integração, atuei na parte de técnica das operações de teste em materiais, passei pela linha SMD, montagem de placas, e hoje estou atualmente na parte de PCP, atuando como analista. Hoje, quem atua diretamente na operação da APS sou eu, fazendo toda a programação de fábrica. E estamos aí para apresentar para vocês o porquê, onde surgiu a ideia do APS. Só para introduzir a Novos, né? A Novos é uma indústria eletrônica gaúcha, brasileira, com muito orgulho, situada em Canoas, pertinho aqui de Porto Alegre. Eu trouxe aqui um vídeo para a gente compartilhar um dos momentos que eu considero mais importantes para a organização, que ocorreu há aproximadamente 5 anos, que foi a transferência do nosso headquarter de Porto Alegre para o Parque Canoas Inovação em Canoas. Então, nós mudamos toda a operação. Nós tivemos a oportunidade de criar a nossa fábrica, de modelar, de fazer layouts, de pensar qual era a melhor forma de conduzir nossos processos internos. Isso aconteceu há 5 anos. Eu preciso de som no vídeo. Bem, gente. Bem, de novo, bem-vindos. Hoje é um dia muito especial. A Novos realiza hoje um grande sonho, que é inaugurar sua nova fábrica. Moderna, ampla, Com alta produtividade, com alta qualidade, com inovação. Foi fruto do trabalho de muita gente, os colaboradores, os participantes, fornecedores. então eu me sinto realizado hoje. Nós estamos muito felizes de inaugurarmos essa fábrica extremamente moderna, com oportunidade para todos, Gerando riqueza para o país e satisfação para os colaboradores e toda a comunidade. Estamos muito felizes. Hoje é um dia de grandes realizações. Obrigado por isso. Então, pensando, né, nesse movimento de mudar de sede, de escolher um terreno, de ter uma sede própria, a Novos ela investiu, né, nessa nova concepção, e ela tem muita possibilidade ainda dentro do próprio terreno de crescer em torno da parte fabril 3, 4 vezes ainda. Quando nos mudamos, há exatamente 5 anos atrás, nós imaginávamos que tínhamos muito espaço. Hoje a gente já está apertado de novo, né? Então, hoje a gente já começa uma parte de planejamento estratégico de cada vez mais colocar ao curto prazo ampliações, modernizações de linha, e isso é graças a inúmeras ações internas que a Novos vem tomando nos últimos anos, porque, apesar de estarmos aqui em Canoas, no Rio Grande do Sul, de ser uma indústria nacional, eletrônica, a Novos acredita nela, todos os colaboradores, e a gente tem uma visão muito arrojada para os próximos anos, que é se tornar uma referência global de dispositivos conectados em medição de controle. Quando a gente fala de global, é muito complexo, porque nós vamos brigar não com o nosso concorrente aqui dentro do Brasil, mas sim com nossos concorrentes americanos,
nossos concorrentes europeus e principalmente concorrentes chineses. Então, a Novos ela vive uma fase agora de ebulição, não só no PCP, na fábrica, mas na área de automação, na área contábil, na área administrativa, de que sabemos que queremos crescer, mas queremos revisitar nossos processos internos, todos, e tirarmos resultados de cada um deles, os melhores resultados. E a gente começou um piloto dentro do PCP. Então, a Novos ela é presente em mais de 60 países. Ontem eu atualizei junto com o comercial, não são mais 60, são 65 países. E temos uma rede muito grande de distribuidores, em torno de 300 hoje. E o que nos agrada bastante compartilhar, a gente tem uma unidade na Argentina, uma unidade própria, claro que muito focada na área comercial, mas a gente tem estoque, a gente tem materiais, a gente tem operação em si, assim como a gente começa a fazer esse movimento nos Estados Unidos, com uma operação própria da empresa, com estoque, com vendedor, com atendimento ao cliente no mercado americano. E, mais recentemente, a gente começou a operação na Itália, que daí, nessa operação, a gente está ainda estruturando, mas a gente já tem pessoas lá trabalhando e atendendo o mercado local. A Novos é uma empresa que possui inúmeros produtos. Produtos que muitas vezes a gente não enxerga, porque eles estão dentro de outros produtos, né? Então, um refrigerador que refrigera a cerveja pode ter um controlador da Novos lá dentro. Uma incubadora de uma UTI neonatal pode ter um controlador lá dentro da Novos. Então, apesar de nós não termos o nosso produto com o nosso label, né, facilmente visível no mercado, a gente está dentro do mercado com uma posição muito forte dentro de muitos produtos. A Novos basicamente atende muitos segmentos de mercado: saneamento, transporte e logística, indústria farmacêutica, é uma variedade gigantesca, tá? Agora a gente começa a falar um pouquinho de problema, né? Porque a solução está aqui, a gente já implementou. A Novos ela possui uma cadeia de fornecedores enorme, né? Enorme, quando eu digo enorme, enorme mesmo, porque essa cadeia ela tem que nos suprir em torno de 10 mil itens diferentes. Então, a gente tem 10 mil itens no inventário, ativos. Esses itens eles são comprados principalmente no mercado externo, então 80% do que a Novos adquire para fazer a industrialização vem do mercado externo. Aí, quando eu falo de mercado externo, estou falando de China, estou falando de Europa, estou falando dos Estados Unidos. Utilizamos marítimo, aéreo, que tornam as coisas mais difíceis ainda do que elas já são. Falando em produtos, né, a gente viu que a Novos atende bastante segmentos. A gente tem 158 famílias de produtos diferentes. E essas 158 famílias elas se desdobram em torno de 800 SKUs ativos hoje. Pouco, né? Mas lembrem-se, para 850 SKUs eu preciso de 10 mil itens diferentes. Ou seja, eu tenho um produto que eu tenho uma estrutura muito pequena, 10, 20, 50 itens, e eu tenho produtos que eu tenho mais de 300, 400 itens diferentes, fornecido por uma imensidão de fornecedores. Para complicar mais a vida do PCP e da fábrica, a gente tem uma produção muito flexível, ou seja, tenho ordem de produção de uma peça para atender make to order ou um make to stock, dependendo do produto, e tenho uma ordem de 5 mil peças, dependendo de um produto de alta rotatividade dentro da empresa. A previsão deste ano, né, que a gente já vem aí nos 3 primeiros meses do ano conseguindo, é manufaturar 500 mil unidades dentro deste ano. Informação importante: 50% do volume que a gente industrializa aqui na planta de Canoas, a gente exporta. Quando a gente fala de exportação e quando a gente fala de que a gente quer ser uma referência global, a gente tem inúmeros requisitos que a gente tem que atender. Só de logística, a gente perdeu de 20 a 30 dias no prazo de entrega do cliente. Então, quando nós recebemos um pedido, a fábrica tem que ser extremamente rápida, né? Se eu não tenho um inventário disponível lá na nossa expedição, a gente tem que correr, startar todo o fluxo para entregar esse produto o mais rápido possível para a logística providenciar o embarque e seguir viagem até o nosso cliente.
que é o com o Lúcio. Bom, pessoal, aqui a gente vai tentar explanar um pouco como é que é o fluxo de materiais e informações da Novos, partindo da parte de recebimento. Nós temos todo o controle e recebimento, o pessoal faz a conferência de materiais, nota. Assim que recebemos o material, a gente disponibiliza para um pessoal de CQ, onde eles fazem um controle, ver se o material está dentro das especificações ou não. Não estando ok, é acionado o fornecedor para tratar uma ação, uma possível solução do problema. E estando ok, o material entra no nosso estoque. Estando no nosso estoque, a gente passa para o processo de separação dos kits, onde a gente faz a separação de toda a lista de estrutura, o material que vai para a produção, até a parte de separação é parte da responsabilidade do almoxerifado fazer essa separação dos kits. Posterior a isso, entra na parte de preparação, uma parte mais detalhada, onde, no momento que começa a preparação, separação em bins menores, onde prepara para entrar propriamente nas linhas. Hoje é importante ressaltar que nós temos uma fábrica dentro da fábrica, né? Nós gostamos de dizer isso, porque nós temos a montagem de placas, que é a parte de linha SMD e PTH, que faz a alimentação do nosso próprio estoque, e além do nosso próprio estoque de produto intermediário, nós alimentamos a parte de integração diretamente, junto com teste, embalagem, isso, no momento depois de embalado, vai para a parte de processo final. Então, o que a gente faz aqui? Tá? A parte de integração, ela faz a parte mais bruta de integração dos equipamentos. Temos a parte do teste. Essa parte é até importante ressaltar. Nós temos hoje uma área de automação que ele faz toda a garantia que nossos equipamentos estão bem testados e calibrados e validados. Ou seja, nós temos, além da giga que faz o teste, nós temos uma segunda giga que vai validar o serviço da primeira, ver se está tudo certo realmente, para garantir que o nosso produto vá para campo tendo uma excelência no serviço prestado. Tendo isso como ok, o produto embalado, posterior a isso, ele vai para a embalagem, entra no nosso estoque, e aí sim entra na parte de expedição, onde o material vai para, como o Richard falou, vai para mais de 50 países hoje, e a gente atende todo o mercado, tanto nacional quanto internacional. Então, o desafio na época. Aquelas atividades onde eu falei recentemente, aquilo sempre foi uma questão para nós, aquilo era uma área mais bruta. Tá? Nosso desafio, antes de entrar nessa parte da Novos, era o quê? Poder proporcionar algo melhor, com uma qualidade melhor, e também custo-benefício para servir nossos clientes hoje. Tá? Então, nós temos estruturas de produtos hoje, ela é muito complexa, dependendo do produto, ocupa uma linha, por exemplo, SMD, ocupa praticamente todos os feeders da máquina, da quantidade de componentes diferentes que nós temos. Então, além disso, nós tínhamos a necessidade de modernizar nossa infraestrutura, ou seja, para poder entregar de forma crescente e melhorar para os clientes, ter um serviço com excelência e de melhor qualidade, nós precisávamos inovar. Então, nós tínhamos esse desafio, de certa forma, ela era muito desafiadora. Tá? Aqui a gente pontuou todos os problemas que a gente encontrava naquele momento, que era a necessidade de sincronizar as operações, as atividades que nós tínhamos, algumas atividades podiam ser feitas simultaneamente, mas nós não conseguimos executar ela, então nós procurávamos algo que pudesse nos dar essa simultaneamente montagem de atividades de formas ao mesmo tempo. Reduzir a ruptura de estoque, Bill of Materials, que é a parte complexa para nós ali, que nós tínhamos grande problema em conseguir atingir a excelência. Hoje, com a APS, a gente consegue ter uma melhor performance. Otimizar o recurso da nossa mão de obra, ferramenta que eu falei ali, como nós produzimos as nossas próprias gigas e validamos elas. Hoje, nós temos mais de 800 SKU ativos,
E imagina nós criarmos ferramenta para tudo isso e garantir que tudo isso vai funcionar perfeitamente. Então, nós conseguimos catalogar todas as ferramentas, colocando isso dentro do APS, e isso foi um caminho tão grande que a gente consegue hoje dizer, nós temos uma ou duas ferramentas, nós não podemos montar produtos da mesma família em linhas diferentes, e isso consegue fazer essa classificação. O APS nos trouxe essa solução. O produto intermediário que eu falei, que era a questão de SMD e PTH ali na nossa linha, antes nós tínhamos uma quantidade muito grande de produto intermediário para garantir o abastecimento e atendimento de todos os nossos clientes, porque como todo comprador aqui, a gente quer produto na hora, né? Chegou, a gente quer. Então, o prazo de entrega era muito grande, então a gente tinha muito. Hoje, não. Com essa questão do APS, nós conseguimos dar uma melhor exatidão para os prazos de entregas, podendo honrar e antecipar as entregas. Ele dá uma data mais exata para nós. Precisamos... A questão do roteiro, hoje nós detalhamos ele. Antigamente, nós éramos mais na parte bruta, catalogávamos as principais operações. Hoje nós caímos no detalhe, seja qual for ela a operação, e hoje é sequenciado tudo dentro do APS. Conseguimos reduzir o lead time, né, para ter a assertividade dos prazos de entrega, o desejo de digitalizar. O que é isso? Tá? Antes nós fazíamos a programação através de uma planilha. Aí imagina, quem aqui não gosta da planilha de Excel, né? Nós fazíamos isso, mandava em PDF, mandava para as principais pessoas que eram envolvidas na parte de programação. Então, o que isso nos facilitou? Hoje nós temos um link onde todo mundo consegue acessar a parte de programação da toda a fábrica, e cada processo hoje faz o seu próprio filtro. Seja o processo de laser, seja o processo de topografia, seja o processo de PTH, SMD, cada um consegue visualizar separadamente. E isso, digitalizando no próprio sistema, facilitou um monte. E, principalmente, a questão da emissão da programação. O que antes a gente nos debruçava num dia inteiro, fazendo uma programação de 3 dias, hoje a gente consegue, numa tarde, tu fazer a programação de 7 dias e ainda prever como vai ser as próximas semanas dentro daquilo que a gente tem, o material que vai chegar, tudo dentro de um núcleo só, que, no caso, o OpCenter APS. Então, assim, a Novos, quando ela começou esse movimento de crescimento, e ela está muito atenta a isso, a gente já percebeu que o Excel já não nos servia mais, né? Eu acho que a maioria de nós que estamos aqui, que somos da área de PCP, a gente passa por esse processo. Atende até um determinado momento e depois começa a crescer tanto as operações que tu não consegue mais dar conta. Eu, particularmente falando, quando o Lúcio saía de férias, eu morria de medo, porque eu que tinha que fazer a programação em Excel, aí dava problema de fórmulas, corrompia arquivo, e tudo isso vocês já estão cansados de saber. Nós buscamos a NEL, e eu comentei até com toda a equipe da NEL, a Laís é uma das pessoas que mais nos auxiliaram nesse processo, nesse projeto. Tá? A gente fez inúmeras reuniões, e ROI, e vai daqui, preciso disso, até a gente conseguir efetivamente ter certeza que era aquilo que a gente queria. Nós estávamos saindo de férias coletivas, assinando contrato. Tá? Então, corremos bastante quanto a isso. Hoje, toda a fábrica ela é sequenciada pelo APS, inclusive o almoxarifado. Então, o almoxarifado recebe a programação das ordens que tem que separar, preparar os kits e entregar para a próxima etapa, que é a própria preparação. Aqui a gente trouxe um quadro bem básico, mas comparativo e importante, né? Na programação de Excel, a gente tinha um horizonte de 1 a 2 dias fechado. 3 dias era uma exceção rara, quase nunca, mas a gente tentava. Hoje, com a implementação do APS, a gente tem um horizonte semanal fechado. Essa é uma regra de negócio da Novos. Tá? O OpCenter permite, quem conhece, fazer a programação de 1 mês, 2, mas a Novos criou essa regra de negócio para doutrinar outros departamentos da empresa. Ou seja, quinta-feira, até o meio-dia, o PCP tem que enviar para todos os departamentos e disponibilizar os relatórios de toda a sequência do próximo mês. A gente altera?
Claro que a gente altera. Porque a gente está contando com matéria-prima chegando, com mão de obra chegando, com, não vou mentir, com pedidos mais urgentes chegando também, então a gente modifica. Mas o que é legal? A gente modifica no App Center, salva o arquivo, todo mundo enxerga. Né? Na visão anterior, eu tinha que pegar o e-mail que eu mandei há 2 dias, procurar, reformular o PDF e mandar para todo mundo. Então, hoje, toda a equipe de manufatura tem acessa diariamente à programação, sabe o horário exatamente que tem que começar e terminar a atividade em cada recurso. Nós tínhamos e trabalhávamos com setups estimados, né, no Excel. Trocou do produto A para o produto B, bota 15 minutos de setup. Não era isso. Então, às vezes, a fábrica estava adiantada ou atrasada. O que a gente criou junto com a ANEEL? Uma matriz de setup das 158 famílias de produto e, na linha SMD, avalia a compatibilidade de material. Se eu tenho um material já na máquina, o setup vai ser mais rápido. Se eu tiver que trocar todo o setup será mais longo. Então, o sistema nos proporciona essas opções. A programação estática que eu comentei com vocês, agora a nossa programação é muito dinâmica e fácil acesso. É comum a gente passar pela fábrica e ver o operador com a telinha lá com o tablet dele, olhando a programação. Nós programávamos antigamente por similaridade de produtos. Hoje a gente vai por roteiro. Nós tínhamos alguns roteiros em Excel. Isso facilitou muito quando a gente implementou, porque a gente já tinha todas a base para colocar dentro do nosso ERP, que é o TOTOS. Uma coisa que eu particularmente gosto muito, não sei se todos os clientes gostam, mas lembrem-se do nosso caso, a gente tem 10 mil componentes para gerenciar, então ver o Material Explorer dentro do App Center para nós é uma maravilha do mundo. Né? E o planejamento, obviamente, né? O Lúcio trabalha com o planejamento toda quinta-feira, criando inúmeros cenários, inúmeras opções, e a gente escolhe qual é o melhor para executar na próxima semana. Então, hoje, a gente não tem mais aquele problema que nós tínhamos sempre, de sempre correndo atrás da máquina. Não, a gente sabe que quinta-feira, até o meio-dia, a gente tem que liberar a programação. Como estamos aqui agora, foi liberado ontem, no final do dia. Resultados. Tá? Aqui na plateia tem o nosso diretor, que é o Ronaldo Perotto. Ele sempre, nesses 10 anos de empresa, sempre disse uma coisa para mim, para o Lúcio e para toda a equipe de manufatura. Pedido que vocês deixaram entrar no sistema, vocês têm que entregar. Não importa se tem problema no teste, no P&D, não chegou o material, a responsabilidade é de vocês. Então, a Novos ela tem muito orgulho, né, de sempre conseguir bons números quando a gente fala em redução de atraso de pedidos. Nos dói muito quando a gente atrasa um pedido dentro da empresa, por N fatores. A gente tem uma cadeia logística complexa, a gente depende de mão de obra, não mais dependemos de energia elétrica, a gente tem geradores, mas sempre tinha algum problema e a gente vai continuar tendo isso para o resto da vida. Mas com o App Center, isso é um dado muito bacana, porque a Novos ela vem monitorando isso há mais de 10 anos. Então, há mais de 10 anos, a gente tem no banco de dados quantos % de pedidos a gente atrasa diariamente. O Lúcio tem uma atribuição diária de manhã, que é justificar os pedidos que não saíram no dia anterior. Então, ele é obrigado a chegar às 8 horas da manhã, ligar o computador dele e justificar todos os pedidos que não foram faturados no dia anterior. Porque, às 10 horas, roda uma rotina automática do nosso RP, mandando workflow para todo comercial. E aí, é a lambança se não nos justificarmos certo e não passarmos uma previsão de entrega. Então, o Lúcio tem essa incumbência todos os dias. Redução no atrasos de planejamento, a gente conseguiu reduzir 68,4%. Redução de atrasos gerais, aí a gente, né, classifica esses atrasos e a gente tem outros atrasos. Né? O próprio cliente não pagou o pedido, a transportadora não veio coletar na data, o financeiro não liberou, não fez análise de crédito e assim sucessivamente. Como a gente sequencia todas as operações, a gente não tem pessoas paradas mais. A gente tem pessoas trabalhando 100%. Ou seja, isso nos permitiu ter um crescimento de uma produção estimada em torno de 20%. Aqui eu já vou repetir o que eu falei sobre o Material Explorer,
a redução na ruptura de materiais é uma outra regra de negócio que a gente criou. Até a quarta-feira de toda semana, o departamento de compras tem a incumbência de analisar todas as entregas da semana subsequente e garantir que chegue. Se não chegar, são penalizados. Vocês vão me perguntar como são penalizados. Todos os colaboradores presentes no eixo de operações da empresa, e toda a empresa possui bonificação mensal. É dinheiro na conta. Se atrasa muito pedido, nós não ganhamos dinheiro. Se a gente consegue deixar um número bacana, a gente ganha. E isso eu digo, a gente ganha, é o operador da máquina, é o gerente, é o analista. O diretor não ganha, mas aí vocês sabem por quê, né? Já tem um salário bem grandioso. Então, a gente consegue, né, com a ferramenta do OpCenter, o aumento das metas diárias. Então, hoje a gente tem, na minha sala, né, que eu compartilho com a equipe de PCP, a gente tem uma TV de 65 polegadas com dashboard, avaliando comercial, avaliando produção. É um BI, na verdade, qualquer pessoa que passe no corredor enxerga. Inclusive, se o comercial está me devendo carteira para mim atingir a meta do mês. Então, a gente consegue fazer várias amarrações. E, obviamente, facilidade na reprogramação. Pelo amor de Deus. Quem gosta de mexer em 3 arquivos para mexer em uma ordem só porque um parafuso não chegou no dia? Ou, pior, o parafuso chegou, mas chegou com a rosca errada. Próximos passos, né? Hoje, a gente já está em fase de homologação, de teste na base. As nossas linhas de produção, principalmente de integração, elas não é que elas não têm um padrão, elas não precisam ter um padrão. Então, eu tenho linhas de integração fabricando produto com 7 pessoas, tenho linhas com 3, tenho linhas com 4, tenho linhas com 9, e assim sucessivamente. O que a gente está pedindo, e a ANEEL já está nos atendendo, nós queremos melhorar esse sincronismo. Nós não queremos deixar nenhuma pessoa ociosa. Mesmo que eu tenha que puxar uma ordem, mesmo que eu tenha que empurrar uma ordem. A gente quer que o OpCenter nos trate e nos retorne a informação do que a gente precisa fazer. E, obviamente, que nós já estamos, assim como a maioria aqui, de olho no N-Plan, que eu acho que fecha mais um pacote. Então, a gente entende que a gente tem um caminho ainda para trilhar junto com a ANEEL, para que a gente consiga cada vez mais tornar Novos mais eficiente, que entregue seus pedidos com uma acuracidade de entrega muito boa. Nosso sonho é não atrasar pedido, mas, né, é um sonho. E é isso aí, pessoal. Assim, dúvidas, perguntas? Espera aí que tem dúvidas aqui no aplicativo. O Renan Francelino, da TMSA, falou parabéns pelo case e perguntou como vocês executam o gerenciamento de atrasos através do APS? Como são identificados os processos e setores em atrasos? Existe algum relatório ou indicador que evidencie isso? Boa pergunta. Sim, nós temos uma regra ingrata, né, que o Augusto ainda luta para a gente mudar de ideia, mas a gente não mudou, que é o que a fábrica deixa de entregar por algum motivo, nós não reprogramamos. É uma regra de negócio. Né? A fábrica tem que justificar por que ela não entregou, se ela tinha o material, a mão de obra e todos os requisitos presentes. Ah, mas faltou um parafuso. Ok, faltou um parafuso, mas tu tinha uma hora programada, nós antecipamos uma ordem, sobrou alguma coisa no final. Em exceções, grandes exceções, a gente acaba solicitando hora extra para o nosso diretor, que às vezes tem que recuperar no sábado o tempo perdido. Sim, a gente tem uma infinidade de relatórios, eu acho que mais de 10 relatórios hoje no nosso repositório, que a gente consegue avaliar aonde que a ordem parou e por que parou. Né? Se faltou um material, se ela foi para conserto, e através do status dela. Né? Ela começa com uma ordem gerada, depois ela vai para uma ordem em estoque, ela vai para a produção, e assim, cada etapa do roteiro finalizado, automaticamente a nossa ordem de produção muda o status para a próxima etapa. Então, quando eu enxergo dentro do nosso RP uma ordem de produção com status expedição, eu sei que começou a entrar produto na expedição. Pode ser parcial, pode ser quando for total, ela vai automaticamente ser encerrada e o status dela fica produzido.
Os relatórios a gente utiliza diariamente, fazendo essas conferências, esses checks. Tem mais uma pergunta aqui. Com qual frequência vocês recebem a demanda para os cálculos do APS, visto que grande parte dos seus insumos são importados? É do Rodrigo Soares, da Balduco. Boa pergunta também. A Novos ela tem como estratégia também de negócio. A gente tem um processo de S&OP, onde a gente distribui isso com a diretoria comercial de ambos os mercados. A gente tem uma diretoria do mercado nacional e para o internacional. Nós temos uma previsão de venda por 12 meses e já chegamos, por incrível que pareça, a 18 meses, em 3 momentos, na verdade. Um momento quando houve um cenário de guerra, e que ainda a gente vive, que balançou um pouquinho a nossa cadeia de suprimentos. Nós passamos, e nesses 10 anos que eu estou dentro da Novos, por 2 momentos muito críticos, que foi a escassez de componente eletrônico devido à alta demanda. Quem trabalha nessa indústria sabe que, por alguns momentos, todas as indústrias eletrônicas tiveram falta de matéria-prima. Para vocês terem uma ideia, a Novos chegou a prototizar 3 hardwares diferentes do mesmo produto, porque nós não tínhamos matéria-prima. Não tinha. E a Novos tem uma questão que a gente já começou anteriormente falando, de uma alta qualidade. A Novos ela não compra componente eletrônico de brokers. Brokers são fornecedores que não são distribuidores oficiais do fabricante. A Novos ela adquire matéria-prima somente de fornecedores homologados e de fornecedores e de representantes dos nossos fabricantes. Então, a gente tem essa questão. Recebemos demanda em hora. A gente está sempre, se não me falha a memória, de 2 em 2 horas, está circulando dados entre o nosso RP TOTUS para o OpCenter, e o OpCenter está devolvendo em 2 horas informações para o nosso ERP Proteus. Isso vem demanda nessas atualizações, vem status de ordem, atraso de ordem, novos pedidos, atraso de pedidos de compra, reprogramação de pedidos de compra e previsões de entrega recalculadas pelo sistema. Tem só mais uma última pergunta, do Marcelos. Existe algum comparativo de nível de OTIF ou ATD antes e depois do APS? Sim, a gente chegou a comparar esses números. A gente tem uma grande base. A Novos ela sempre se preocupou em manter uma grande base de dados. Então, a gente tem uma grande banco de dados que a gente chama de direcionadores industriais, onde a gente tem toda a base de evolução de custo, de quantidade produzida, de custo hora, de custo minuto, de tudo que vocês possam imaginar estão dentro desse grande banco. E a gente percebeu, obviamente, com a redução dos nossos atrasos, um atendimento muito superior ao que a gente imaginava. Nós, quando procuramos a própria Laís, a gente imaginava que nós queríamos uma solução para simplesmente programar nossa fábrica. Quando a gente começou a debater sobre o projeto, sobre o escopo do que faria, do que não faria, a gente percebeu que isso abrange a empresa como um todo. A Novos, hoje, ela tem inúmeros departamentos que dependem do OpCenter. A gente não consegue, hoje, não vou aumentar preço nem nada, mas sobreviver sem OpCenter. Não tem como. A gente tem várias amarrações, a gente tem uma engenharia de processos trabalhando com o OpCenter, criando roteiro, revalidando. A gente tem um departamento de compras, a gente tem um departamento de almoxarifado, a gente tem todos os recursos olhando hoje para o OpCenter. A gente não tem mais tabela de Excel. E são raríssimas as pessoas, mas ainda existem, que gostam de imprimir a programação. Mas aí é um critério da pessoa. Mas a Novos disponibiliza tablet, tem dashboards na fábrica para mostrar o que precisa ser feito e quando deve ser feito.